14, amém? O título é: O medo nos afasta de Deus, amém? O medo, igreja, ele nos afasta do Criador dos céus e da terra. O medo, ele pode fazer que nós não prosseguimos diante do Criador dos céus e da terra. Amém? O medo, ele nos faz morrer. Amém? O medo, ele nos faz retroceder. O medo, ele nos tira diante do Criador. Então, nós temos que ali obter a coragem e a determinação de estarmos diante do Criador dos céus e da terra. Amém? O medo nos afasta do Criador. Mas por que ele nos afasta? Porque estamos com medo. Não estamos ali convictos que ali Deus está adiante de nós. Amém? Todos acharam o capítulo de Números? Amém? Números, capítulo 14. Amém? Então toda a comunidade levantou-se e chorou em alta voz aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Amém? Olha o que o medo ele pode fazer diante de uma comunidade, diante de um povo. O povo, quando eles precisaram do Criador dos céus e da terra, o que eles fizeram? Eles clamaram em alta voz. A palavra vai dizer que eles gemiam de dores, que eles ali clamaram ao Criador dos céus e da terra, e ele ouviu. Amém? O clamor deles. A gente, quando precisamos do Criador dos céus e da terra, nós sabemos clamar. Nós sabemos ali orar diante do Criador, pedindo socorro para que Ele venha diante de nós. Amém? Mas ali, quando vem a dificuldade, quando vem as lutas, quando vem as provas, o que nós fazemos? Nós ficamos com medo. Com medo de servir, com medo de prosseguirmos, com medo ali de herdarmos aquilo que o Senhor nos prometeu. Amém? A palavra disse que quando eles ouviram que deveriam entrar em uma terra para possuí-la, mas que eles tinham que lutar por ela, e os homens daquela terra eram valentes, e a cidade fortificada, a única coisa que o povo fez foi murmurar. E assim não é diferente nos dias de hoje. A única coisa que nós fazemos quando a dificuldade vem, quando a luta vem, é termos medo e murmurarmos. E você vê que quando murmuramos, amém? Quando começamos a murmurar, nós não temos força para prosseguir diante do Criador dos céus e da terra. Por que temer? Se nós temos um Deus tão grande, tão poderoso, que quando nós clamamos, quando nós pedimos socorro, Ele vem ao nosso favor. Mas a diferença é que quando tudo vai bem, o nosso Deus, Ele é forte, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Mas quando a dificuldade está diante de nós, aí nós murmuramos e não acreditamos que o nosso Criador, Ele pode nos socorrer e nos ajudar. Amém? A palavra disse que eles queriam voltar para o Egito, ou até mesmo morrer no deserto. Nós tem muitas vezes que preferimos morrer ou desistir ou retroceder do que caminharmos naquilo que o Senhor determinou em nossas vidas. Vai chegar momentos em nossa vida que vai ter obstáculo para que nós venha a derrubar. Vai ter um obstáculo, barreira, para que nós venha pular e continuar aquilo que o Senhor planejou em nossas vidas. Amém? Mas o medo, ele faz que nós murmuramos e desistimos. Era o que aconteceu com o povo de Israel. Porque o Senhor, Ele nos trouxe
para morrer diante desse povo. Mas quando tudo vai bem, nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. O Egito, nós podemos ter saído do Egito, mas o Egito não saiu de dentro de nós. O que é o Egito? O Egito é o nosso passado. O Egito é a nossa vida de outrora. Você viu que eles falaram, voltaremos para o Egito. Mas quando eles estavam no Egito, eles não estavam contentes. Eles não estavam alegres. Eles estavam ali murmurando e gemendo, falando que estavam sendo afligidos, maltratados. E a única coisa que eles tiveram força foi de clamar ao Criador dos céus e da terra. E o Senhor o ouviu. Amém? Aí eles disseram, antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Você vê o que o medo, ele nos faz. Ele nos faz murmurar, ele nos faz ser covarde, ele nos faz se desesperar e até mesmo desistir de seguirmos ao Senhor ou pedirmos a morte. Mas não temos ali a força, a determinação, a coragem, o ânimo de prosseguir diante do nosso Criador, confiando que Ele estará conosco em meio à batalha. Amém? Não volte para o Egito. Não deixe que o Egito que você saiu, ele esteja dentro de vós. Porque o Egito ele já não faz mais parte da nossa vida. O Egito é lugar de sofrimento, é lugar de prova, é lugar de escravidão, é lugar de humilhação. Outrora nós estávamos no Egito. Outrora nós estávamos no mundo, sendo humilhado, maltratado, pisado. E ali, clamando por socorro. Clamando ali por uma luz, por um caminho, por uma paz. E o Senhor ouviu as nossas orações. E Ele quer que agora nós tenhamos ânimo, coragem, determinação, força para prosseguirmos diante dEle. O povo agora, quando ele viu que eles tinham que ir batalhar para ali ganhar a terra, ele viu que os povos eram valentes e fortes, eles tiveram medo e começaram a murmurar. Vai ter momentos em nossa vida que quem vai ter que lutar vai ser nós. Porque o Senhor ele vai estar com a mão estendida, estar com a sua presença para fazer que nós sejamos mais que vencedores. Mas a luta vai ter que proceder daqueles que o servem. O Senhor ele nos testa para ver se nós temos ou não perseverança de seguirmos, de perseverarmos diante dele, de termos ali fé que Ele está conosco. Amém? No versículo 3 diz assim: porque nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada? E para que nossas mulheres e crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Amém? Você viu que agora eles estavam murmurando contra o Criador dos céus e da terra. Quantas vezes nós murmuramos diante do Criador? Quando as coisas apertam, quando nós estamos em dificuldade, quando a luta que nós estamos está na nossa vida, aí nós olhamos, mas não foi para isso, Senhor, que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos mais que vencedores. O Senhor falou que nós teríamos paz no mundo. Nós só glorificamos e exaltamos ao Criador quando tudo está indo bem. Quando a fartura está em nossa mesa, quando nós temos ali as melhores vestes, o melhor carro. Mas quando as coisas estão indo mal, quando as coisas estão difíceis, nós não cremos que o Senhor está ao nosso lado. O Senhor ele me trouxe para diante dele. Nós estamos diante do Criador, mas somente estamos sofrendo e padecendo. Amém? Só confiamos no Senhor quando tudo vai bem. Mas quando está difícil, queremos voltar para trás, queremos desistir do Criador dos céus e da terra. Amém? No versículo 4 diz assim: e diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Amém?
Você vê que o povo de Deus, quando ele vê que as coisas estão apertadas para o lado dele, quando tudo está difícil, em vez de ele olhar com uma determinação, com uma crença, acreditando que Deus ele está agindo, que Deus ele está no comando, a única coisa que ele pensa é de voltar para trás, retroceder, de não caminhar. Ah, mas eu errei, eu tropecei, eu caí, mas quer saber do negócio? Eu vou continuar caído. Eu vou continuar tropeçando porque não tem mais como eu caminhar. Não tem como eu lutar. Não tem como eu prosseguir. Mas não é isso que Deus está falando. Deus fala que devemos ser fortes e valentes, determinados e corajosos, para continuarmos diante dele, para herdarmos uma terra. Mas o que o povo fez? Quando ele viu a dificuldade, a luta, a prova, vamos voltar para o Egito. Lá é melhor. Lá nós temos pão para comer. Lá nós temos trabalho para trabalhar. Mas quando eles estavam na dificuldade, a primeira coisa que eles fizeram foram clamar ao Criador dos céus e da terra. Eles achavam melhor voltar para trás, voltar para o Egito, que confiar em Deus. Amém? Eles acharam melhor voltar, melhor retroceder, do que confiar naquele que pode nos sustentar. No versículo 5 ele diz assim: então Moisés e Arão prostraram-se perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. Mas por que eles se prostraram? Se prostraram por tristeza. A única coisa que um líder ele quer da sua congregação, do seu povo, é que eles confiem e acreditem que o Senhor ele está no comando de tudo. Que o Senhor ele é a nossa força, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso escudo, a nossa cidade fortificada. A única coisa que um líder ele quer é que a congregação ela acredite que não há luta, não há prova, não há dificuldade, que Deus ele não possa agir. Mas o que a congregação ela faz? Ela quer retroceder. Ela não quer se importar com o que o líder está dizendo ou com o que alguém pode falar do Criador dos céus e da terra, por causa do medo. O medo ele faz que nós morremos. O medo ele faz que nós retrocedemos. O medo ele faz que não temos confiança nem determinação no Criador dos céus e da terra. Tudo por causa do medo. Amém? E ali ele se entristeceu. Ali ele se prostrou em terra. Porque a única coisa de um líder é confiar que a congregação ela está crendo no Criador dos céus e da terra. E que quando o Senhor determinar algo na vida deles, eles vão ser valentes e determinados para prosseguir adiante. Porque tudo que Deus ele coloca diante de um homem é bom. É para quê? Para que nós viemos a ter paz, alegria, regozijo. E ali clamar e dizer: realmente o Criador está ao nosso lado. Ele não nos trouxe para o Egito para morrermos. Ele não nos trouxe para o Egito para sofrermos. Ele não nos trouxe para o Egito para ficarmos murmurando, mas sim para termos determinação e confiança que Ele está no comando de tudo. Amém? Por que eles se prostraram? Por causa de tristeza. Quantas vezes nós ficamos tristes de ver ali a igreja retrocedendo, a igreja ali não confiando no Criador dos céus e da terra, sabendo que Deus ele pode tudo e todas as coisas. Mas a congregação, o homem, ele prefere retroceder, voltar para o mesmo lugar,
ficar prostrado e sofrendo, sendo humilhado, comendo uma migalha de Satanás, do que prosseguir para frente e ali Deus provar que Ele está no comando de tudo. Glória a Deus. Amém? Mas quando o homem ele é de Deus, quando o homem ele confia no Criador dos céus e da terra, ele não olha nem para a direita nem para a esquerda, ele olha para aquilo que Deus prometeu. Não importa se há milhares e milhares que estão com medo e querendo retroceder, mas aquele que é de Deus, se for um ou dois que confia no Criador dos céus e da terra, pode ser uma cidade fortificada, pode ser um diabo, pode ser um exército, ele vai adiante, porque em quem ele confia é no Criador dos céus e da terra. Se você não quer ir, se você não quer continuar, se a congregação ela não confia no Criador dos céus e da terra, mas se tem um que é de Deus, ele vai entrar na terra prometida e vai conquistar aquilo que Deus prometeu. Glória a Deus, aleluia. O homem, ele se entristece, porque o que ele quer é que a congregação, que a igreja, ela entra no reino que o Deus prometeu. Amém? E tudo que Deus nos promete, igreja, é bom. É para nós se alegrarmos, se regozijarmos. A palavra vai dizer que houve dois homens, valentes e corajosos. Eles entraram, eram 12 na terra. E ali olharam, viram que a terra era boa, que a terra era frutífera, que a terra dava leite e mel. Tudo que Deus quer dar para nós é leite e mel. Quem já tomou leite e mel? Hã? O leite é bom? O mel é bom? É isso que Deus nos dá, o que é bom. E a palavra vai dizer no versículo 6, Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefone, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Amém? Mas por que eles rasgaram as vestes? Eles rasgaram em sinal de humilhação, em sinal de tristeza. Mas um homem que é de Deus, a primeira coisa que ele vai ali mostrar é confiança ao povo, é confiança à congregação. Eles vão ali querer tirar aquele medo. O homem de Deus, ele tenta encorajar para que todos entrem na terra prometida. Eu não quero entrar sozinho, mas eu quero que a igreja entre comigo. Certa vez, Paulo, ele chorou e disse: por vocês eu seria anatema, eu seria maldito, para levar vocês ao reino de Deus. Mas infelizmente, ele não poderia fazer nada pelo povo, a não ser ali encorajá-los e tentar levar eles diante do Senhor. Um homem de Deus, ele tenta levar, encorajar, tirar o medo do povo para poder herdar aquilo que Deus prometeu. Não tenham medo, tenham coragem, sejam valentes, sejam corajosos, não retrocedam para o Egito, onde é terra de sofrimento, de dor e de angústia, mas vai para a terra que manda leite e mel, aonde Deus os prometeu. Não importa a luta, a batalha ela é grande, mas a vitória é maior ainda. A batalha ela vai ser grande diante dessa face, a face da terra, que é uma terra corrompida, cheia de ódio, onde o inimigo ele está no comando de tudo. Mas Deus coloca homens para falar da sua palavra, encorajar os vossos corações a ser determinado a receber a terra prometida. Amém? E disseram, versículo 7, a toda a comunidade dos filhos de Israel, a terra pelo qual, amém? Do qual passamos a espiar é terra muito boa. Olha o que Josué e Caleb disse: a terra que nós fomos lá, nós espiamos, nós olhamos, é terra muito boa. A terra ali ela é produtiva. A terra ali é aquilo que nós queremos. Amém? Ele estava encorajando
aqueles homens que estavam murmurando, querer voltar para o Egito, a continuarem. Mas realmente o povo de lá era um povo valente, grande, cidade fortificada. Eles iam ter que lutar pelaquela terra boa. Mas nós queremos tudo na mão. Nós queremos tudo do nosso jeito. Mas não é do nosso jeito. É do jeito de Deus. É da maneira que o Senhor quer que seja. Se o Senhor quer que nós batalhemos, vamos batalhar. Se o Senhor quer que nós sejamos guerreiros, vamos ser guerreiros. Porque a palavra de Deus diz que Ele não tem o quê? Prazer nos covardes e medrosos. Covardes e medrosos voltem. Mas ficaram 300 corajosos, 300 valentes. Mas a palavra vai dizer que eles nem precisaram lutar, porque o Senhor ali lutou por eles. Glória a Deus. Deus, Ele quer ver se nós temos determinação, se nós temos coragem de servi-lo, se realmente nós amamos Ele ou não. Mas Josué e Caleb, em meio à congregação, olhou e mostrou que eles amavam ao Criador. Glória. E que mesmo a terra, ela tendo homens valentes, a cidade sendo fortificada, eles criam e acreditavam que eles tomariam aquela terra e viveriam nela. Assim temos que ser nós. Nós temos que crer e acreditar que nós vamos conquistar aquilo que Deus nos prometeu e vamos viver diante do Criador eternamente. Amém? Amém. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na nossa terra e a dará a nós, e uma terra em que mana leite e mel. Se o Senhor, Ele se agrada, igreja, de cada um de nós, Ele vai nos dar aquilo que prometeu. Mas não devemos ter medo. Se lembra quando eu falei que o medo, ele faz que nós o quê? Morremos. Que nós retrocedemos. Que nós murmuremos. Que nós perdemos ali a coragem de continuarmos diante do Senhor. Um homem que ele confia no Senhor, o medo, ele pode vir diante de nós. Porque nós somos seres humanos. Nós temos sentimento. Mas o medo, ele não pode nos dominar. Porque o maior é Deus do que o medo que age em nossas vidas. Amém? A terra, ele disse, é muito boa. A terra que Deus nos promete, ela não é boa. Ela é muito boa. Ela é maravilhosa. Ela é gloriosa. Ela é onde o homem carnal, ele não compreende. A palavra vai dizer que Paulo disse que ele viu coisas inefáveis que o homem não é capaz de compreender. Amém? E no versículo 9 ele diz assim, antes de entrarmos no versículo 9, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e nos dará a nós uma terra em que manda leite e mel. O Senhor, ele está se agradando de nós? Nós temos certeza que o Senhor, ele está se alegrando, se regozijando, alegre, contente com cada um de nós. Analise o homem a si mesmo e vê se precisamos ali mudar para que o Senhor se alegre de nós. Porque se o Senhor se alegrar de nós, Ele nos dará a terra que manda leite e mel. Amém? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar na terra e dará a nós uma terra que manda leite e mel. Somente não sejais rebelde contra o Senhor, e não temais, ó povo. Não temais o povo desta terra, porque como o pão, os devoraremos. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não o temais. Amém? Devemos temer, igreja? Devemos temer aquilo que Deus colocou diante de nós? Somente não sejais rebelde. A palavra de Deus, ela diz que ela não quer um povo rebelde. Ela não quer um povo teimoso. Ela não quer um povo medroso. Ela não quer um povo que retroceda. Quando eu estou retrocedendo, eu estou sendo o quê? Rebelde. Eu estou sendo teimoso. Quando eu estou ali querendo retroceder, eu não estou tendo confiança naquele que tem o poder em suas mãos. Estou se rebelando
contra a palavra dele. Não sejam rebeldes, igreja. Não sejam teimosos. Sejam valentes, sejam corajosos. Sejam como ali Josué e Caleb, que determinaram em entrar diante da terra, dizendo: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos dará a terra. Será que Deus ele não estava se agradando de Josué e Caleb? Eu creio que sim. Mas e dos outros, que murmuravam, que queriam retroceder e voltar para o Egito? O medo, ele faz que o Senhor, ele se entristeça com nós. O medo, ele faz que o Senhor, ele não se agrade de cada um de nós. Amém? Não sejam rebeldes contra o Senhor e não temais. Quantos estão sendo rebeldes contra o Criador dos céus e da terra? Nós falamos para que não venha ali a beber, que não venha a fumar, que não venha a matar, que não venha ali a se prostituir. E o povo continua com a mesma rebeldia diante do Criador dos céus e da terra. Mas querem receber, mas querem garantir a terra. Mas o Senhor, Ele não se agrada. Não sejam rebeldes, mas sejam ali homens que faz a vontade do Criador dos céus e da terra. Amém? E não temais o povo dessa terra, porque como o pão o devoraremos. E não devemos ter medo naquilo que Deus prometeu para cada um de nós. Mas está difícil, pastor. Ah, mas está difícil, irmão. Mas Jesus falou: tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Para Jesus foi difícil. Ele enfrentou uma cruz, ele jorrou o sangue ali dele, ele foi pregado as mãos e os pés, ele foi escarnecido, ele foi ali batido com um caniço, mas ele foi fiel a Deus. Assim temos que ser nós. Amém? Não temais, porque como você viu que ele disse, como pão nós o devoraremos. Pode vir o diabo, pode vir ali com um exército, nós o derrubaremos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Não há potestade, não há inferno, não há irmão usada pelo diabo que vai ali nos desanimar, nos atrapalhar de entrarmos na terra prometida. Glória a Deus. Amém? Não há, igreja, não há. Amém? Não tenha medo. O Senhor estará conosco, não o temais. Mas por que não devemos ter medo? Não devemos ter medo, porque é o Senhor que está ao nosso lado. É o Senhor que está nos sustentando. É o Senhor que está nos guardando. É o Senhor que está em meio à luta, à batalha da nossa vida. É por isso que não devemos ter medo. Mas o homem, ele teme. Ele teme e quer retroceder e quer desistir e não olha para o Criador dos céus e da terra, como Ele é tão grande, forte, corajoso e valente, e não há nada que possa contra ao Criador dos céus e da terra. Um que foi querer ir contra o Senhor e subir maior que Ele, desceu e caiu, que foi Lúcifer, o inimigo das nossas almas. Tentou ser maior que Deus, e Deus que o criou, e Deus ali que fez ele. O que Deus fez? Que ele caísse por terra. Amém? E por que tememos? Não temos, não desistam. Amém? Toda a comunidade, porém, disse que o apedrejasse. Então a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Amém? Quando confiamos em Deus, Ele vem ali ao nosso socorro. Ele vem ali ao nosso favor. Você vê que Josué e Caleb, a única coisa que ele estava querendo fazer a congregação era animá-la, era fazer que eles tivessem coragem a entrar diante da terra prometida. Você viu que 2 homens em meio de milhões não conseguiram ali convencê-lo que Deus estava no comando de tudo. O homem, quando ele tem medo,
O homem, quando ele se acovarda, o homem, quando ele começa a murmurar, a única coisa que ele quer é derrubar o próximo que está ao seu lado. É destruí-lo. Aquilo que você tem convicção e fé. Por mais que você encoraje, por mais que você o ajude, por mais que você olhe para ele e diga: o que Deus nos deu é bom, é maravilhoso. O que Deus deu, não há homem, não há potestade que possa dar a nós. Mas o povo, o que ele acredita, o que ele confia, é aquilo que ele deposita. Eles preferiram ter medo, retroceder e matar 2 homens de Deus do que confiarem naqueles homens. Eles preferiram, na multidão que eles estavam, confiar no que eles achavam, no que eles pensavam, no que naqueles 2 homens de Deus. E assim não é diferente de hoje. Nós tentamos animar a igreja. Nós tentamos mostrar para a igreja que Deus, ele está no comando de tudo e que nada que ele prometeu ele falhará. Só sejam valentes, não tenham medo, tenham coragem, porque tudo que Deus nos deu é bom. Mas preferimos matar do que prosseguirmos adiante. Preferimos retroceder do que confiarmos que aquele homem de Deus está falando a verdade, que Deus e o que Ele nos deu é bom e que Ele vai fazer que nós conquistemos a terra que Ele nos prometeu. Mas eles quiseram apedrejar. Não tem problema se ele quer nos apedrejar. Não tem problema se o diabo ele quer nos derrubar. Não tem problema se o irmão usado pelo inimigo ele quer ali nos acusar. Mesmo aqueles homens encorajando, mesmo aqueles homens falando que a terra era boa, que o Senhor estava no comando de tudo e que o Senhor já tinha dado eles como um pão para o devorar, porque eles não tinham proteção nenhuma. Um homem que não é de Deus, ele não tem proteção nenhuma. Ele não tem quem possa o socorrer. Ele não tem quem possa o guardar. Ele não tem quem possa trazer a alegria. Ele não tem quem possa dar uma terra boa. Porque ele está sem a proteção. Ele está sem ali aquilo que é mais maravilhoso, o seu Criador. Mas ali, quando eles tentaram o apedrejar, quando eles tentaram matar Josué e Caleb, a glória do Senhor resplandeceu para os socorrer, para mostrar: eu estou no comando. O que esses homens estão falando, eles estão certos, porque eles têm a convicção, eles têm a certeza do que eu sou na vida deles e na vida de cada um de vós. Quando tentaram apedrejar, a glória do Senhor resplandeceu no meio do povo de Israel. Deus, ele não deixa que os seus servos sejam envergonhados. Deus, ele não deixa a igreja. E Deus, ele mostrou que ele estava com aqueles 2 homens. Não importa o que está acontecendo. O que importa é que o nosso Deus nos dará a salvação. Amém? E disse, versículo 11: disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Amém? Você vê que Deus ali, ele resplandeceu naquela congregação a sua glória. Salvou Josué e Caleb a não serem apedrejados, mas se apresentou diante de Moisés. Você vê que Deus, como ele é lindo e maravilhoso, ele se apresenta diante daquele que confia nele. Ele se apresenta naquele que determina a vida diante dele e não retrocede de jeito nenhum. Aqueles 3 homens, em meio de milhares de pessoas, em meio de uma multidão, eles ali poderiam ser lixados, apedrejados, eles poderiam ali ser cortados ao meio, mas a única coisa que eles determinaram é: o Senhor nos deu, o Senhor nos prometeu, e o Senhor, ele estará conosco para nos dar essa vitória. E o povo murmurando, e o povo querendo desistir, e o povo ali querendo ali entristecer eles, querendo ali destruir eles.
eles foram fiel e firme até o fim. E sabe o que Deus fez? Deus se apresentou. Deus se apresenta para mostrar que Ele está com aquele que confia nele. E a palavra vai dizer que Deus disse a Moisés. Quem disse? Foi Deus. Saiu da boca de quem essa palavra? Deus. Olha o que Deus falou a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Até quando, igreja? Até quando nós não vamos acreditar no Criador dos céus e da terra? Até quando não vamos crer que Deus Ele está no comando de tudo? Até quando nós vamos ali murmurar contra o Criador dos céus e da terra? A dificuldade vem, a prova vem, a luta vem, mas a única coisa que nós pensamos é: vamos desistir, vamos retroceder, vamos deixar esse Deus de lado, porque Ele não está no comando, Ele não está nos socorrendo. Até quando, igreja? O próprio Deus falou: até quando eles não vão crer? Até quando eles não vão acreditar nos meus sinais? Deus faz tantos sinais no meio da humanidade, mas a humanidade só vem diante de Deus pelaquilo que ela quer, pelaquilo que ela deseja. Deus também Ele se entristece. Deus também Ele fica magoado com a humanidade, porque Ele se mostra um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso. Mas a única coisa que nós pensamos quando olhamos é de desistirmos e retrocedermos. Nunca olhamos para o nosso Deus. Que Deus maravilhoso. Ele esteve conosco nesse deserto por 40 anos. Nos vestindo, nos dando de comer, nos protegendo do frio, do calor. Como Ele é lindo e maravilhoso. Só pensamos em nós mesmos. Vamos deixar de ser egoístas, medrosos, murmuradores e olhar para Deus. Como Ele disse: até quando não crerão em mim? Crerem pelo menos. Crerem. Acredite que Deus Ele está em vossas vidas. E o mais Ele vai fazer por cada um de vós. Aí Ele disse assim: com pestilência o ferirei e o rejeitarei. Mas farei de ti povo maior e mais forte que este. Amém? Olha o que Deus falou. Eu vou ali ferirá todos eles com peste. Eu vou ali matar eles todos. Eu faço sinais maravilhosos. Eu ali defendo eles em meio à batalha. Quando eu peço para eles prosseguirem, lutarem para conquistar aquilo que eu estou dando a eles, eles têm medo e covardia e não querem prosseguirem adiante, falando que eu estou colocando eles para ser mortos, os filhos e as mulheres, sendo que eu quero dar o melhor. Aonde que manda leite e mel, uma terra onde eles não precisam trabalhar, porque eu ali estarei com as mãos estendidas. O medo, ele faz que nós morramos diante do Senhor. O medo, ele faz que nós retrocedemos. Mas eu paro, igreja, para que vocês analisem e pensem no que o Espírito está dizendo à igreja. Por causa de medo, de covardia e murmuração, Deus não pode se agradar de nós. Deixarei o último versículo, para ver que só vai ser salvo aquele que é de Deus. Deus iria destruir toda aquela terra. Só não destruiu aquele povo naquele momento por causa de homens de Deus. Moisés ali olhou para o Senhor: não faz isso, Senhor, com eles. Porque o que o rei do Egito vai pensar? Que o Senhor o trouxe para o destruírem no deserto. Deus, ouvindo a voz dele, falou que eu não matarei eles, mas eles retrocederão para trás, voltarão para trás e viverão no deserto, até cada corpo cair por terra. Ele já aporta para receber a terra prometida. Eles não tiveram ali esperança, força, determinação e coragem. Eles voltaram para trás.
e viveram aqueles 40 anos do deserto por causa de rebeldia, teimosia, medo, covardia e murmuração. Nós poderemos voltar para trás e cada um de nós cairmos no deserto por não confiarmos no Criador dos céus e da terra. Mas aquele que é de Deus, ele vai ali permanecer, ele vai ali receber aquilo que Deus prometeu. Versículo 24 para encerrarmos. O meu servo, Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Aquele que é de Deus, aquele que persevera, aquele que tem um espírito diferente. Mas por que tem um espírito diferente? Porque teve fidelidade, confiança, crença, coragem. Amém? Caleb, ele determinou em estar diante do Criador dos céus e da terra. E Deus ali, ele disse que ele o quê? Está com os olhos atentos sobre o quê? Toda a humanidade que há sobre a face da terra. Deus atento, ouvindo, olhando, a perseverança, a coragem de Caleb. Deus falou, ele irá ganhar esta terra que manda leite e mel. Mas aqueles que murmuraram contra mim, eles voltarão para trás e morrerão no deserto, sem conquistar a terra que eu prometi. Aquele que é de Deus, ele vai receber, se for corajoso, determinado, confiante naquilo que Deus o deu. Amém? O meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve um espírito e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Amém? Ele confiou em Deus e não teve medo. Confia em Deus e não tenha medo. E vós receberá a terra que Deus prometeu. Deus vos dará tudo que Ele prometeu. Mas se não tiverem medo e confiar no Criador dos céus e da terra. Pare, pense e reflitem. As palmas ao Senhor.